eu ficava pensando, meu Deus, Luiz Vaz, Patrícia Scioli. Aí mandei saber, mas vem cá, quem são essas pessoas? Vocês não imaginam. Luiz Vaz era Luiz Vaz de Camões. Quem chama Camões de Luiz Vaz não sabe quem foi. E a outra de Renata Scioli era Renato Scioli Carneiro Campos. Então, diante disso, nós fizemos esse programa Minha Escola Tem Nome. Então, vocês hoje vão ouvir um pouco sobre o patrono da escola de vocês, o professor Luiz Delgado, meu professor e professor de quase todos nós daqui da academia, que temos a formação em Direito. E o professor Roque de Brito Alves, também acadêmico, que teria completado no final de março 100 anos. Então a família do professor Roque pediu que fizesse apenas um registro. Silvio, também ex-aluno do professor Luiz Delgado. Acaba de chegar Marta Freire, sobrinha de Roque Brito Alves, que veio para essa nossa sessão. Então, Martinha, eu ia começar agora sobre o professor Roque. Celebramos em 2026 o centenário de nascimento do acadêmico Roque Brito Alves, nascido no Recife em 1926, membro da academia e ocupante da cadeira número 11, atualmente preenchida pelo acadêmico historiador Jorge Félix Cabral de Souza, que se encontra fazendo pós-doutorado em Minas Gerais, razão da sua ausência. Roque Brito Alves, filho de José de Brito Alves e Maria Olegária, ela, afilhada de Olegário Mariano, tendo recebido o nome da mãe do poeta, uma senhora marcante na história do abolicionismo em Pernambuco. É uma família, desde sempre, voltada verdadeiramente para o direito. O pai, José de Brito Alves, e os tios maternos, Demócrito de Souza, pai de Demócrito de Souza Filho, que foi morto na sacada do Diário de Pernambuco, e tem o nome do diretório acadêmico da Faculdade de Direito. E José Galhardo, todos brilhantes na arte da defesa e no compromisso com a liberdade. Isto porque, em momentos difíceis da vida política no Brasil, no passado, já distante para vocês, estudantes, mas bem presentes para nós, nunca deve ser esquecido. Foi um aguerrido defensor de tantos que estavam com a liberdade pessoal retirada, ameaçada ou com a cidadania perdida. Ele, expondo a sua própria liberdade, nunca se omitiu no seu dever de defender quem o procurasse, tanto ele quanto seu irmão Antônio de Brito Alves, igualmente acadêmico e advogado ilustre, depois desembargador do Tribunal de Justiça. Essa era a maneira mais direta de ensinar que Roque e Antônio Brito Alves puderam transmitir aos seus alunos. Não há lugar para o medo quem defende a liberdade. A Roque, o reconhecimento de uma geração que viveu aqueles dias sombrios. Roque, como irmão, foi um jurista, advogado, militante, advogado de ofício. Advogado de ofício é a denominação antiga para os atuais defensores públicos. Era professor de direito penal, afável, sensível às artes, à literatura e à história. Colecionador requintado, um amigo discreto, mas sempre presente. O valor da liberdade e o direito de defesa também estavam no seu DNA. Transmitir essas ideias aos jovens foi uma missão que exerceu ao longo de toda a sua vida. Com mais de 90 anos, continuava lecionando em várias instituições de ensino superior.
Esse compromisso era uma verdadeira missão. Em todas as oportunidades onde podia, ensinava, através dos seus livros, das suas conferências ou no seu próprio exemplo de vida. A paixão pelo direito penal transformou-a em aulas memoráveis, em obras jurídicas de grande valor, como o direito penal, parte geral, que atualizava cuidadosamente a cada nova edição, e foram muitas. Crimes contra a vida e o questionário do júri. Só quem participou de um júri sabe como é complicado fazer o questionário corretamente. Estudos de ciência criminal. Ciúme e crime. Crime e loucura. Teve editadas em livro muitas das suas conferências pronunciadas na Europa, especialmente na Fundação Max Planck na Alemanha. Conferências em português, francês e inglês, além dos incontáveis artigos publicados, tanto em jornais como em revistas científicas. Roque ocupava a cadeira número 11, eleito em 22 de fevereiro de 2010, tomando posse no dia 23 de março do mesmo ano. Foi saudado por Antônio Correia, cadeira cujo patrono era José Inácio de Abreu e Lima, o general Abreu e Lima, e o fundador Alfredo de Carvalho. Alguns dos antecessores, Manuel de Oliveira Lima, Jerônimo Nogueiros, Valdemir Miranda, falecendo em junho de 2020 e, como eu já disse, sucedido pelo historiador Jorge Cabral. Apesar das exigências profissionais da tribuna, especialmente a do júri, todos os palcos para as suas conferências, era tímido, sutil ao demonstrar sua amizade. Além do direito, era movido por outra paixão, as peças de porcelana francesas e os pratos brazonados, especialmente do século XIX, que faziam o encanto da sua coleção. Tornou-se um colecionador reconhecido internacionalmente. Sabia como localizar cada peça, garimpando-as pelo mundo. A primeira exposição da sua coleção foi beneficente, fez na residência da sua sobrinha, Marta Brito Alves, que está aqui presente. A última, nos salões desta Academia Pernambucana de Letras. Fiquei preocupada quando o vi chegando num táxi e descendo com as peças embaladas em jornais. Mas ele, com muita naturalidade, foi organizando uma a uma nos móveis da casa, como ele próprio escolheu. Fez questão de explicar aos acadêmicos cada peça, século, estilo, apontando os menores detalhes com profundo conhecimento. Dizia encantado: o outro prato desse jarro está no Museu d'Orsay. Ninguém faria melhor do que ele. Roque tinha um gosto especial pela história, enriquecendo as épocas com a interpretação de suas peças, como também pela literatura que associava ao direito penal. Suas conferências frequentes aqui na academia eram maravilhosas. Partia de uma obra clássica para analisar, através das personagens, os crimes e os criminosos, de Shakespeare, Hamlet, Lady Macbeth, Ricardo III, de Dostoiévski, Crime e Castigo, nem faltavam as tragédias gregas. A última conferência foi inesquecível, quando ele apontou os demônios da alma, o ódio, o ciúme e a inveja, ao que eu complementava: e o Satanás age com a vingança. Gostava de viajar pela Europa e era um devoto fervoroso de Nossa Senhora de Lourdes, cujo santuário ia com frequência na França. Fomos por muitos anos colegas de magistério na Universidade Católica, confrades aqui na academia e no Instituto Histórico e Arqueológico Histórico e Geográfico Pernambucano. Foi
um dos meus examinadores no concurso para a promotora de justiça do Estado. Identificávamos também como colecionadores, apaixonados por peças do século XIX. Ele, como me referi, pelos jarros e pratos brazonados. Eu, muito mais modestamente, pelas bigodeiras, as famosas xícaras de bigode próprias da época vitoriana. Ele, enquanto tinha jarros iguais ao do Museu d'Orsay, eu me contentava, com humildade, em encontrar similares no Museu de Arte Colonial de Havana ou no de Pretória, na África do Sul. Ou mesmo em antiquários na Nova Zelândia, na Feira de Santelmo, em Buenos Aires, ou pelas galerias de Londres. Hoje, temos as nossas coleções expostas à visitação pública, que é o sonho de todo colecionador. A dele, belíssima, no Museu do Estado, na sala que leva o seu nome. A minha no Instituto Ricardo Brenan. Fizemos algumas viagens com o mesmo grupo de amigos, Associação dos Amigos do Porto. Uma vez, do Porto a Paris, por terra, passando por Lourdes, ele, o irmão Joãozinho e a sobrinha Eduarda. Outra vez, em 2007, para a Rússia, Moscou e São Petersburgo, quando ainda não estava tão aberto ao turismo. Pela Escandinávia e Bálticos, embora tímido, sim, mas não perdia um galanteio, apelidando uma das nossas companheiras de viagem, a Teresa Duelli, de Miss Estônia. Não vou dizer a razão desse apelido. Gracejo que me repetia todas as vezes que a encontrava. Quando cada um de nós retornava de viagem, contava ao outro por onde tinha andado, o que tinha encontrado. Recordo da sua última viagem e seu encanto por ver Berlim reconstruída. Eu descrevia as belezas da Pérsia, ou a tristeza de Sarajevo. E assim vivíamos um pouco a experiência do outro e de outros tempos. Hoje estamos aqui para homenagear Roque de Brito Alves nesta casa que muito honrou. Ele, com o cisel do direito, foi operador da liberdade e escultor da justiça. Estamos também para agradecer a doação que fez pessoalmente e a família referendou de bem precioso que foi recentemente exposto durante um evento aqui na academia. Assim, por si e pelos seus descendentes, os dois irmãos, Antônio e Roque Brito Alves, permanecerão sempre presentes nesta casa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nesse momento, eu concedo a palavra ao acadêmico Roberto Pereira. Ele falará sobre o professor e acadêmico Luiz Delgado. Bom, inicialmente eu saúdo a presidente acadêmica Margarida Cantarelli, os demais componentes desta mesa, em especial o Zé Luiz Marques Delgado, filho do nosso homenageado, Ângelo Castelo Branco, Ana Maria César e mais Silvio Neves Batista. Os dois estão escalados para complementarem a minha exposição. Uma exposição que deu o nome de Luiz Delgado, um humanista. Bastaria esse título para dizer tudo do que foi, ou do que é e sempre será Luiz Delgado, acadêmico e tantas vezes presidente desta casa. No dia 11 de abril, e antes de falar no 11 de abril, eu saúdo com muita alegria o Herém Luiz Delgado, já saudado pela presidente acadêmica Margarida Cantarelli. Herém é a escola de referência do ensino médio.
E saúdo Maria de Fátima, gestora, Cátia Aureliano, coordenadora, e as alunas e alunos, estudantes deste Centro da Educação e da Cultura. No dia 11 de abril, o calendário histórico-cultural de Pernambuco assinalou o 120º ano do nascimento de Luiz Maria de Souza Delgado, Luiz Delgado, como ficou conhecido, escritor e pensador católico, professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, poeta, cronista, historiador, acadêmico deste sodalício, da Casa de Carneiro Vilela, sendo um dos seus mais ilustres presidentes e a quem se deve a sede própria no velho solar do Barão Rodrigues Mendes, graças à sensibilidade do então governador Paulo Guerra. A certidão de posse foi assegurada já na gestão de seu sucessor, o escritor Marco Vilaça, este na expressão feliz do sociólogo Gilberto Freire, tão jovem e tão presidente. Um e outro complementares na consecução do velho sonho da sede, não somente para as reuniões semanais da academia, mas também para as realizações no âmbito de seus espaços e de seu auditório, a exemplo de cursos, seminários e palestras, como se não bastasse ser a mesma guardiã de valoroso acervo mobiliário e de uma diversificada biblioteca. Quando enaltecido pela conquista da sede própria desta academia, Luiz Delgado, com a sua modéstia, respondia: quando muitos se quiserem meter-me nisso, digam que o presidente da academia tem um anjo da guarda, capaz de incluir uma lembrança dessas entre os pensamentos de um governador. Então, não foi ele quem fez, pelo que está aqui dito por ele próprio, mas sim o anjo da guarda que o protegeu. Os papéis rolam. E se não fosse Ângelo Castelo Branco, eu não ia sair nem tão cedo. Tá difícil, A Academia Pernambucana de Letras, aqui reunida, presta sua homenagem aos 120 anos de nascimento do escritor Luiz Delgado, certa de que, assim fazendo, está cultuando a memória de um dos maiores humanistas desta casa e de resto de Pernambuco. Luiz Maria de Souza Delgado nasceu no dia 11 de abril de 1906 e veio a falecer no dia 6 de setembro de 1974, permanecendo, todavia, vivo o seu espírito, libertado por suas obras valorosas. Decorridos 10 anos de seu falecimento, e ele faleceu relativamente muito jovem, 68 anos de idade, tinha muito que ainda produzir no campo da inteligência e da cultura. Decorridos 10 anos de seu falecimento, foi editado o livro Almas e Destinos Pernambucanos, edição da Fundarp, 1985, reunindo alguns de seus artigos na imprensa, publicação do governo do estado de Pernambuco, que, cultuando a sua memória, afixou no muro da casa onde nasceu e onde morou, a Rua Duarte Coelho, uma placa em sua homenagem com o seguinte texto: neste local viveu o professor Luiz Delgado, escritor e pensador católico pernambucano. Esta placa foi subscrita por praticamente todas as instituições culturais do Recife de Pernambuco,
inclusive desta academia, inclusive do Centro Luiz Delgado, à época assim denominado. É uma lista enorme daqueles que subscreveram essa homenagem, que é um peito de saudade de Pernambuco. Esse decênio do seu falecimento, do seu encantamento, foi uma rememoração de que a Fundarp, à época quando me tinha como presidente, mas sob a orientação do secretário de Turismo, Cultura e Esporte, o poeta Francisco Bandeira de Melo. E impressionante como as entidades se aglutinaram para subscrever essa placa que está lá ainda, não é isso, Zé Luiz? Na frente da casa onde morou Luiz Delgado. E Augusto Passerhaus, Fernando Araújo, Letícia, se lembram desta iniciativa da Fundarp com tanta repercussão na imprensa pernambucana. Segundo a escritora e acadêmica Fátima Quintas, abre aspas, a memória é a parte viva que nos agasalha. Perdê-la corresponde à destruição ontológica. Guardá-la consiste no mais reservado grito de imortalidade. Fecha aspas. A imortalidade tão proclamada dos acadêmicos, aqui está sintetizada pela grande escritora Fátima Quintas, que também presidiu esta casa, e aqui está também um outro momento. Todas as vezes que a academia se reúne para homenagear os seus filhos ilustres, ela está dizendo, ele está vivo, ele viverá entre nós enquanto formos dignos da vida de um Roque Brito Alves, de um Luiz Delgado. Luiz Delgado cursou sua educação primária e secundária no Colégio Arquidiocesano de Olinda. Formou-se pela Faculdade de Direito em 1926, sendo aluno laureado e orador de sua turma, o que significa dizer que foi um aluno, mais do que aluno, foi um estudante que sabia aprimorar os seus conhecimentos, sempre lendo e sempre debruçado sobre os livros. Este exemplo, minhas prezadas alunas e meus prezados alunos, se assim posso chamá-los, é um exemplo para a mocidade, para as gerações mais novas, no sentido de ler. A leitura é algo impressionante, sob o ponto de vista da formação educacional e cultural. O poeta Mário Quintana dizia, o analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Então, nós que sabemos ler, vocês estudantes, vamos nos debruçar sobre o livro que é sempre um bom companheiro. Luiz Delgado foi secretário do Interior e Justiça do governo constitucional de Carlos de Lima Cavalcante, no estado de Pernambuco, e secretário de Educação no governo do interventor Demerval Peixoto. Tio Delgado, como era afetivamente chamado por seus sobrinhos no seio de nossa família, onde eu me incluo como sobrinho e admirador de Luiz Delgado, com quem eu mantive várias noites de conversa quando veraneava na sua casa de praia, Venda Grande. Conversávamos, a bem conversar, ele falando e eu escutando. Eram lições magistrais de cultura, além do momento, para mim, sublime, quando ele terminava a noite recitando poemas na língua portuguesa ou na língua francesa. No final da noite, guardávamos as cadeiras do terraço, eu e ele. No amanhecer, ele dizia aos filhos, inclusive a José Luiz, enquanto vocês forem dormir, se não fosse Roberto, eu ia guardar as cadeiras sozinho. Então eu tenho essa cota de participação que Luiz Delgado otorgou à minha pessoa. O Delgado era casado, conforme eu vinha dizendo, com Aureolina Marques Delgado,
carinhosamente chamada de Lola, a quem conheceu quando era secretário da Justiça do governador Carlos de Lima Cavalcante, tendo contraído núpcias aos 31 anos. Desse enlace nasceram os filhos José Luiz, José Francisco, Maria Isabel, José Antônio e Maria Rosa, a quem lhe dedicou versos que seus rebentos, festejando as bodas de prata dos pais, editaram no livro A Túnica da Alma. Num desses versos, Delgado exorta e exalta o amor aos filhos. O essencial não é que vivas apegado a mim e atendas aos meus desejos na velhice. O essencial é que te lembres de mim, ainda que eu tenha morrido há muitos anos, e encontres nessa lembrança proteção e carinho, e que saibas que quando disseres meu pai, sintas que eu correrei do infinito e te beijarei de leve. Um belo poema que denota o humanista que está em Luiz Delgado, com o amor que ele dedicou à família, à esposa, aos filhos e aos pais, conforme ele mesmo já disse várias vezes nos seus livros. Delgado era, na expressão de Mauro Mota, um mestre de dignidade. Mauro Mota, abrindo um parênteses, era um amigo comum entre Luiz Delgado e meu pai, Nilo Pereira. Evidentemente que outros amigos comuns também existiam. Mas como Luiz Delgado era relativamente tímido, de pouco sorriso, ou de sorriso de meia boca, como se diz na gíria popular, ele, tio Delgado e meu pai, sentados no terraço e eu acompanhando a conversa. Foi quando meu pai disse: chegou um amigo meu do Rio Grande do Norte, Delgado, e telefonou para Mauro Mota para saber as novidades. Tem chovido na cidade? Como é que andam as coisas? E lá para as tantas perguntou: como vai Nilo? Mauro Mota respondeu: vai bem, é um próspero comerciante. Ora, quem conheceu o meu pai sabe que ele não tinha pendor nenhum para o comércio. O jornalista do Rio Grande do Norte diz: comerciante, ele está vendendo o quê? Ele está vendendo muita saúde. Está muito bem. E realmente o papai estava numa fase ótima. Nesse dia, Delgado sorriu às bandeiradas, coisa rara em seu temperamento, de pouco sorriso e pouca conversa, a menos quando estava em casa, que, segundo tia Lola, brincava a ponto de rolar no chão com os filhos. Somente diante de estranhos, segundo a esposa, é que ele ficava mais silente. Apesar de tímido e recolhido, tinha uma legião de amigos e não raras vezes reunia-se com eles em almoços, muitos deles em sua residência, sob a batuta de sua Lola, a quem sempre se referia: Lola é sempre Lola. A tia Lola dedicou o poema: a mão que por último apertarei, quando no final, cheio de doçura, arremata. A mão que por último apertarei, no cais da grande partida, será a tua. E ficarei do outro lado da morte, vigiando nas praias, a aguardar que chegues. E a Lola foi uma esposa exemplar, dessas que dividem com o marido os momentos bons e ruins, acompanhando não somente nas suas lides intelectuais, mas sobretudo durante toda a sua doença, quando não se exauriu na dedicação àquele momento que era exigido da esposa amorosa. É nesse legado de ética, de moral, de religiosidade, comparável aos grandes pensadores católicos, dentre os quais Alceu Amoroso Lima e Gustavo Cossão, Colimar Danilo Pereira, que Delgado é moldurado em seu caráter,
de inteligência privilegiada e de conhecimentos diversos, deixa valores que precisam ser cultuados como exemplos a serem seguidos pelas gerações mais novas. Sua primeira obra literária, e são muitos os livros publicados por ele, um deles, um opúsculo, A Convenção de Ibiribe, que é uma referência quando Pernambuco se tornou autônomo 11 meses antes da independência nacional. Uma Convenção de Ibiribe que deu seguimento à Convenção de Goiânia e fez com que Pernambuco se tornasse autônomo muito antes da independência nacional. Sua primeira obra literária, o romance Inquietos, que eu trouxe aqui para doar à escola. Esse romance, ele tem um diferencial. São 2 romances no só. Luiz Delgado, Inquietos. A Rosa Verde, meu pai, Nilo Pereira. Esse livro e outros tantos foram editados pela Academia Pernambucana de Letras após o patrocínio com a SHES. Como eu tenho duplicata, queria dividir com a escola e pedir à presidente Margarida que, quando oportuno, chame a gestora Fátima e a coordenadora Cátia para a doação que eu faço em nome de Luiz Delgado. É desse legado de ética, de moral, religiosidade, já disse, ao seu Amoroso Lima, que inclusive chegou a participar de um almoço na casa de Tio Delgado. Um almoço muito bem servido, sob a batuta de Lola, que é sempre Lola. Sua primeira obra literária, Romance Inquieto, atraiu a atenção positiva da crítica nacional e em especial de Alceu Amoroso Lima. O almoço foi muito tempo depois, não foi antes, né? Pela seriedade com que tratava dos anseios da mocidade da época. No prefácio, o escritor e acadêmico Lucílio Varejão Filho chegou a considerar Delgado o maior humanista de sua geração. De estilo inexcedível, o mestre do Direito Administrativo da Faculdade de Direito do Recife deixou como legado obras referenciais à literatura pernambucana e aos estudos no campo jurídico. Entrou no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano em 1931. Integrou também o Instituto Histórico de Olinda. Foi presidente da Ação Católica da Arquidiocese de Olinda e Recife e o último diretor do periódico A Tribuna, publicação oficial da Arquidiocese de 1948 a 1961. Fiel a Olinda, a quem dedicou o poema Nunca Deixei o Canto Onde Nasci. É possível que aquela cidade rememore a figura inarredável de seu filho ilustre, sem dúvida um dos maiores expoentes da literatura e do magistério pernambucanos. Foi o segundo ocupante da cadeira número 6 da Academia Pernambucana de Letras, cujo patrono é José da Natividade Saldanha. Foi por 3 mandatos presidente desta academia. Ocupou na Academia Olindense de Letras, da qual é membro fundador, a cadeira número 7. Membro do Conselho Estadual de Cultura, presidido por Gilberto Freire, desde a criação do Conselho, 1969, até seu falecimento. Ocupou a vice-presidência do Conselho e criou a Comissão de História Local, que foi presidida por ele. Incumbe ao nosso Estado celebrar esse 120º aniversário, que é uma das efemérides de nossa pernambucanidade. Mais do que uma data, aqui se expõe um pedaço da inteligência e da moral de nossa altiva e combativa gente, e rebenta, inclusive e sobretudo, na antecipação da própria independência nacional. Delgado, multifacetado,
em seus saberes, íntegro e integral. Era e é uma dessas heranças do passado histórico do nosso Estado, precisamos ser estudados pela mocidade para que, redivivo, continue a inspirar os passos das gerações mais novas, de tantos quantos saibam ser fiéis ao seu legado, que foi de fé, talento, fidelidade aos valores da terra, a moral, a família e a dignidade como valor ético e estético. Ainda como jornalista, colaborou em vários jornais, em especial no Jornal do Comércio do Recife, desde 1928 até sua morte, onde mantinha a coluna diária Notas Avulsas, subscritas por LD, Luiz Delgado, as iniciais dele, e semanalmente a coluna Ideias, Livros e Fatos. O escritor Nilo Pereira, em artigo publicado no Jornal do Comércio, datado de 11 de setembro de 1974, dedicado à memória de Delgado, conclui o seu texto dizendo: Luiz Delgado fundou a Sociedade Cultural Paulo VI. Essa ideia lhe valeu alguns momentos inesquecíveis de enternecimento religioso. O que queria ele? Combater os disfarces e pugnar pelo bom combate, que é o das almas tocadas pela fé, pela certeza de que Deus está conosco e que, em meio a tantas incertezas, Ele é infalível, Ele é a infalível verdade. Ele, Deus. Essa certeza de Deus, aliada à sua inabalável fé, era um traço vivo de sua crença no Pai Celeste. Nesse diapasão recebi dele e guardo como motivação a minha vida o livro Deus Existe, com a seguinte dedicatória: ao Dr. Roberto, no limiar de sua vida de engenheiro, Delgado. Esse livro eu guardei e leio, releio como um testemunho de vida e como um incentivo à minha conduta. E, portanto, para Deus e a fé foi a sua vida no plano das coisas eternas. Luiz Delgado viveu pensando e pelejando em prol de tudo quanto dissesse respeito às coisas eternas. E assim eu concluo, abraçando o título que pude dar a esta exposição: Luiz Delgado, um humanista. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigada, Roberto. Foi bom que os alunos viram realmente quem é o patrono da sua escola. Entre os ex-alunos do professor Delgado, Silvio, Nélio Batista e Ana Maria César gostariam de fazer um breve registro. Qual dos dois? Silvio, você tinha horário? Não, pode ser, Ana. Ana. Boa tarde. Boa tarde. Como foi dito pela presidente, eu sou, ela disse, ex-aluna do professor Delgado. Mas o meu depoimento é como uma aluna do professor Luiz Delgado. Porque de um mestre, a gente nunca será ex-aluno. A gente será sempre aluno. E o que aconteceu com a minha geração, Silvio está aqui para não me deixar mentir, foi que nós chegávamos naquela imponente prédio da Faculdade de Direito, 17, 18 anos, e vocês não têm ideia do que foi para nós subir aqueles degraus brancos de mármore para adentrar aquele prédio magnífico e depois nos sentarmos nos anfiteatros. Porque nunca, eu conhecia os anfiteatros que me falaram na Grécia, mas eu nunca tinha me assentado num anfiteatro
que eram como as salas eram, esperando os professores de renome. E aquela geração que vinha, que nasceu durante a guerra, que viveu e cresceu nos anos dourados, que vinha de uma época inocente, naquela época os colégios secundários, geralmente de freiras e de padres. Quando nós chegávamos ali, que nos deparávamos com os nomes, por exemplo, JJ de Almeida, no primeiro ano, ensinando introdução ao direito, e os rapazes só podiam entrar para assistir a aula dele de paletó. Imagine o que era a reverência que nós tínhamos todos os professores. Desses professores, 2 chegaram a ser colegas meus, e um ainda é colega, exatamente, Vanderlei Chacon, foi meu professor, colega aqui, e Nilzato Carneiro Leão também. E nós fomos uma geração que vimos a maior mudança, que eu digo, de toda a história. Que a década de 60 do século XX, nós saímos de uma cultura um pouquinho medieval, ainda com resquício do medieval, e passamos para uma era tecnológica. E fomos nós que tivemos que avançar para sermos capazes de entender e nos adaptar a essa nova época. A década de 60, quem gosta de história, vai encontrar todas as mudanças no mundo inteiro. E nós, da Faculdade de Direito, como somos pernambucanos, tínhamos que ser vanguarda. E foi o que aconteceu. Em 1961, por motivos domésticos, foi feita uma greve dos estudantes que tinham atritos com o diretor, e essa greve fecharam a faculdade, trancaram a faculdade por dentro e ficaram lá dentro. E pensava-se que era só um motivo simples administrativo, que era disputas com o diretor, mas não era. O que havia ali, vindo de dentro, que talvez nem nós soubéssemos, era uma necessidade de mudança daquela educação ortodoxa, antiga, que não dava mais conta daquela década que estava se iniciando. Nós não sabíamos exatamente. O que aconteceu foi que, até então, nós tínhamos apenas aulas teóricas, até o 5º ano. Nós não manuseávamos um único processo. Nós não sabíamos como começava e terminava o processo. Agora, perguntar sobre direito, as discussões de direito natural, de constituição, de democracia, de tudo que tínhamos a opinião de fulano, ciclano. Então, a nossa greve, que eu quero dizer, nós nos antecipamos em 7 anos a um dos maiores movimentos do século XX, que foi o Maio 68 de Paris. Foi idêntico. E eu registrei isso no livro A Faculdade Sitiada, porque foi um movimento nosso idêntico ao de Paris, só que 7 anos antes. E então, com o movimento, como teve motivação e depois objetivo, antes de terminarmos os cursos, 4º, 5º ano, nós já tínhamos aulas práticas. Aquele porão da Faculdade de Direito, que todo mundo está acostumado a ir às aulas lá, foi por conta da nossa greve, foi por conta do nosso movimento que teve aquela mudança. E eu cheguei ainda no último ano a assistir aula lá. Então, nesse meio tempo, entre os mestres, um deles que nos ensinava direito administrativo foi o professor Luiz Delgado. E eu digo, não eram professores, eram mestres. E eu queria chamar a atenção de vocês, alunos. Entende? Quando vocês entram em uma sala de aula, as pessoas estão aborrecidos, chateados, cansados, entende? Desinteressados. Mas aquela pessoa que está ali, ela vai trazer para você o conhecimento, entende? Já trabalhado. Você não sabe o que é ir buscar o conhecimento, o trabalho que dá. Então, aquela pessoa que está ali não é só um professor. Vocês pensem sempre, ele será sempre um mestre para vocês. E a ideia de mestre é uma coisa que persiste. Tanto é, para vocês verem, que isto que eu tenho em mãos é o convite de formatura
que tem 62 anos. Nas minhas mudanças várias, porque eu me mudei muito na vida, entende? De um lugar para outro, eu perdi muitas coisas, livros, documentos nem fala, entende? Mas eu não perdi o convite. Eu fui buscar, achei que não ia, a memória não ia deixar, encontrei e está aqui entre os professores homenageados, professor doutor Luiz Maria de Souza Delgado. Então, é isso que eu trago para vocês hoje. Esse carinho que nós temos e que eu tenho pelos nossos mestres da Faculdade de Direito. E eu fico feliz de estar aqui dando um depoimento sobre o professor Luiz Delgado, tendo ao meu lado o filho dele, que foi professor, inclusive, lá também. Muito obrigada. Silvio Batista. Presidente Margarida, demais membros da mesa, o caro Roberto Delgado, Eloísa Praninha, minha colega de turma, meu companheiro de voto, inclusive. Né? Eu tenho apenas um depoimento para dar a respeito do Delgado. O primeiro deles é de que esta casa aqui, nós estamos aqui por causa de Luiz Delgado. Foi Luiz Delgado, né? Na época eu era Almeida, etapa de Colombo, era assessor de Paulo Guerra, e foi o professor Luiz Delgado que pediu a Paulo Guerra para desapropriar isso aqui. Paulo Guerra desapropriou este imóvel, desapropriou e fez a escritura de desapropriação. Depois foi Heraldo Gueiros que doou essa coisa aqui aqui a academia. Não é? Então, Zé Luiz também a par disso, né? Pois bem, eu tenho esse registro muito importante para fazer, porque nós estamos aqui, neste prédio, devemos esse fato ao professor Luiz Delgado. Outro fato curioso é que me tocou, e eu já comentei esse fato até, não sei se alguém está sabendo disso, mas eu comentei esse fato porque na minha vida longa de estudante, eu não fui dos piores, pelo contrário, né? Eu nunca fui nem moral, eu sempre fui um aluno, me dediquei aos estudos, colega de pianinho, tudo isso. Pois bem, eu tenho todo o curso do pré-elementar, de ginásio, faculdade de Direito, eu nunca sofri a menor punição em minha vida. A única punição que eu sofri foi que eu estava já no 5º ano, eu fui expulso da sala de aula por Luiz Delgado. Ele estava dando aula na faculdade de Direito, para quem conhece, aquele curso de anfiteatro, eu estava na primeira fila assim, e Armando Melo disse qualquer coisa atrás daquele, eu ri. Aí eles viram para mim, não está satisfeito com minha aula não? Saia! E me expulsou da sala de aula. Eu nunca tive uma punição na minha vida de estudante. Essa foi a primeira e única expulsão que eu só teve. Depois, eu fui contratado logo na faculdade, logo no ano seguinte que eu me formei em dezembro, em março eu fui contratado. E encontrando com ele nos corredores, com o professor Delgado, eu contei esse fato. Aí ele disse, a sua expulsão foi mais do que merecida. Tem mais ex-alunos dele aqui. Zé Mário, Adinaldo. Levantem pelo menos para os meninos saberem que tem mais ex-alunos do professor Delgado aqui. Realmente, Zé Luiz, nós estávamos até num momento bastante triste para nós, do falecimento da nossa amiga Vera Della Santa, quando veio esse assunto da casa, aqui da academia. Você narrando o que aconteceu e para nós outros, a surpresa, porque nós não sabíamos dessa participação do professor Luiz Delgado para a obtenção desta casa. E
Quando Roberto Pereira falou dos 120 anos, eu disse: não há melhor oportunidade do que se fazer justiça. Sempre é tempo de se dar a importância e o valor àqueles que trabalharam pela faculdade. Depois eu li os seus artigos que você gentilmente me mandou e eu queria que você dissesse um pouco. Eu sei que você não estava querendo, mas eu queria que você dissesse um pouco do que você sabe, que você acompanhou como filho o seu pai na concessão deste imóvel. Eu recebi há um tempo atrás, do amigo Paulo Maranhão, este livro de Otávio Moraes e Eurídice Amorim de Moraes. Essa senhora, bisneta do Barão Rodrigues Mendes, e o marido, o Otávio Moraes, jornalista, então escreveram a história dessa casa, da família, muito mais da família, da vida. É muito interessante esse livro, dá uma ideia bastante boa da segunda metade do século XIX para cá. E lendo o livro eu encontrei duas fotografias interessantes. Bom, como o livro antigo, ainda em preto e branco, não muito nítida, mas o Otávio Moraes recebeu com a dona Eugênia, a senhora herdeira do barão, a neta do barão, que morava aqui, o professor Delgado e alguns acadêmicos que vieram visitar a casa. E então o Otávio Moraes foi quem falou em nome da família, e no discurso que eles foram recebidos naquele salão, hoje que nós estamos em recuperação da pintura, era uma pintura do século XIX que ficou encoberta durante décadas, mas que agora está sendo restaurada, da sala de refeições do casarão de Ponte do Shoa. No final, dirigindo-se ao escritor Luiz Delgado, presidente da Academia Pernambucana de Letras, pediu-lhe para ocupar ao lado de Dona Eugênia, Dona Eugênia Gonçalves de Amorim, o lugar onde Joaquim Nabuco se sentava quando vinha fazer refeições nesta casa. Aqui você pode dizer, talvez você possa identificar melhor as pessoas. E outra foto, também interessante, é do Marechal Castelo Branco, flagrante da cerimônia realizada em Palácio, quando, na presença do presidente da República, Humberto Castelo Branco, o governador Paulo Guerra sancionou a Lei 5.906, de 21 de novembro de 1966, autorizando a abertura do crédito para a indenização do solar. Lendo a escritura, eu comecei a juntar um pouco as pedras. A neta do barão, chamada Luísa, filha de Dr. Malaquias, que dá o nome, que era genro do barão, médico, e também morava nesta casa. Luísa casou-se com um rapaz da família Castelo Branco e foi morar no Rio de Janeiro. Então, com a morte do marido, o marido morreu cedo, naquela época não havia previdências nem pensão, ela estava em dificuldade financeira, como de resto toda a família, e essa casa estava num estado quase em ruínas. Inclusive fala-se que era uma vacaria que existia aqui no pomar dos jardins. E então que essa senhora do Rio teria falado com o primo do marido e pedindo uma solução, dizendo que a família que morava na casa tinha um valor grande, estavam todos passando por dificuldade financeira, e ela pedia que houvesse a desapropriação. Então, a presença de Castelo Branco aqui nessa solenidade, que ocorreu em 1966, faz com que junte, porque a senhora do Rio assinou a escritura também como uma das herdeiras da casa.
E há uns 2 ou 3 anos atrás, nós recebemos uma mensagem aqui na academia de uma senhora do Rio de Janeiro, que mora em Niterói, da família Castelo Branco. Ela perguntou se a academia receberia o que ela tinha herdado da família. Ela já estava com idade avançada, não disse quantos anos, e não tinha descendentes. Não queria que após a morte dela, aqueles pratos, aquela louça, fosse vendida em feirinhas de antiguidade nas praças do Rio de Janeiro, que não seria nenhum ônus para a academia, nem de transporte, nem de embalagem, e que ela devolveria para cá, para esta casa, para que ficasse nesta casa, o que ela havia herdado da família. E foi exatamente essa louça que foi exposta na semana passada, na mesa do Barão, num evento que houve aqui na academia, o lançamento de um livro sobre mesas, que se preparou uma mesa com o que realmente era a louça, o monograma do Barão Rodrigues Mendes e a forma como o Otávio Moraes descreve no livro. As mesas eram servidas nesta casa em pleno século XIX. No início da segunda metade do século XIX, entre 1963, quando eles adquiriram este imóvel. Então, Zé, mas era juntando Castelo Branco, a desapropriação, a casa e a mesa que foi feita aqui. Esta semana foi terça-feira, não foi, Marquinha? Quarta-feira passada. Passo a palavra para meu amigo Zé Luiz Delgado, que vai fazer referência à irmã dele, que está aqui presente também. Margarida, esse Castelo Branco não é parente de hoje? Justíssima Senhora Presidente da Academia, Margarida Cantarelli, acadêmicos, Ângelo Castelo Branco, Ana Maria César, Silvio Batista, em especial o acadêmico Roberto Pereira, senhores acadêmicos, senhora coordenadora e gerente da Escola Luiz Delgado, meus alunos e minhas alunas, senhores e senhoras, eu preparei umas palavras de agradecimento. Nem sei se leia, porque Margarida está me impondo dizer alguma coisa sobre o prédio. Né? Democraticamente, é uma maneira boa da gente dizer, porque as mulheres, não é só Margarida não, mas as mulheres costumam dizer democraticamente. E nós homens sabemos o quanto somos oprimidos. É um belo pretexto, democraticamente. Bom, a história da academia, do prédio da academia é a seguinte. A academia vivia, desde muito tempo, numa salinha que havia nos fundos do Instituto Arqueológico, lá na Rua do Hospício. E é evidente que estava mal instalada. Havia todo mundo sentia, todos os acadêmicos sentiam a necessidade de obter uma sede própria. Né? Bom, e lá num determinado momento, eu me lembro bem, e papai conta isso, com detalhes, inclusive com as datas, foi em janeiro de 64. Em janeiro de 64 a gente estava veraneando numa casinha que papai tinha lá nessa praia de Venda Grande, que o Roberto fez referência, né? Que é uma localidade que hoje eu acho que ninguém mais conhece com esse nome. Uma localidade que ficava, é o que a gente chamava, entre a Piedade e Candeias. Havia lá essa propriedade de Venda Grande, que aliás era de um grande acadêmico daqui, de Zé Carlos Cavalcante Borges. Zé Carlos é uma figura notável, né? Notabilíssima.
Zé Carlos era um camarada, sabia viver, tinha gosto pela vida, né? Era tranquilo, calmo, era médico, psiquiatra, mas eu tenho a impressão que ele detestava trabalhar. Adorava, era essa propriedade que ele comprou, um grande sítio cheio de cajueiros, lá em Venda Grande, e aí ia para lá e se instalava numa casa simples, não se diria que a casa era compatível nem com as posses dele, com a imensa propriedade dele, era uma casa simples, uma casa grande, mas simples. Depois nessa propriedade lá, ele saiu alugando, loteando, fazendo um lote. O papai terminou comprando um lote e todo o veraneio ia para lá. Zé Carlos, tão sabido, não alugava por 1 mês ou 2 meses de férias, não, só alugava por temporada. Ele chamava a temporada 6 meses por ano. Quer dizer, eu sempre pagava por 6 meses, vai lá 1 ou 2 meses. Né? E era 6 meses lá na praia, como se alguém fosse passar 6 meses naquela longura. Ali não havia mais nada, não tinha estrada. É completamente diferente do que hoje está lá, Venda Grande e Candeia. Né? Completamente diferente. Não se pode imaginar o que era aquilo. Eu passei meu primeiro ano de casado nessa casa de papai, lá na praia, e o ônibus ia de hora em hora. A estrada era de barro. A água era servida em carroça que passava trazendo água para a gente colocar em, sei lá o que eu dei o nome disso, jarras de barro, né, para botar lá. Desse jeito, a água era tirada de poço, havia um poço, uma bomba de poço manual. Era uma coisa, imagina o jeito, antes disso, você passar 6 meses na praia, é exatamente viável. Bom, eu estou dizendo o seguinte, papai estava lá nessa praia de Venda Grande quando recebe uma visita de acadêmicos querendo que papai se candidatasse à presidência da academia. E papai não queria, e uma das razões pelas quais ele não queria era exatamente o problema da sede. E ele terminou dizendo isso, olha, eu só admitirei isso se obter uma sede não for programa da administração. Papai tinha certa sabedoria, não é? Essa sabedoria que o fez perceber desde cedo o espírito rebelde e insubordinado de Silvio Batista. É a mesma sabedoria. Ele percebeu o espírito de Silvio e, da mesma forma, ele se preveniu e garantiu isso. Olha, desde que não me falem de sede. O pessoal concordou. Então ele assumiu a presidência da academia, livre e tranquilo, certo que ninguém ia chateá-lo com sede, cobrá-lo com sede a respeito de sede. Bom, com essa cobertura, aí ele começou a procurar discretamente uma sede. Começou a procurar sede. E aí foi a muitas pessoas, a muita gente, tinha alguns amigos do governo, procurou várias casas, gente dá uma relação de casas, de imóveis, situação jurídica do imóvel, etc. E tal. Uma dessas pessoas que ele procurou foi João Roma, que era amigo dele e era secretário do governo Paulo Guerra. Ele não chegou a procurar Paulo Guerra sobre isso. Ele procurou João Roma, procurou outras pessoas, etc. Bom, Paulo Guerra veio a saber dessa procura dele por intermédio de João Roma, provavelmente. Um belo dia, papai é surpreendido com essa notícia. João Roma telefona para ele para dizer que o governador quer conversar com ele. Papai vai a palácio e aí é surpreendido com essa história. Paulo Guerra dizendo, eu soube que o senhor está à procura de uma sede. É verdade, e eu acho que o senhor procurou em uns prédios assim, etc. Mas eu acho que o melhor não é isso não. O melhor é isso aqui, é isso, o solar do Rodrigues Mendes. Aí papai conta que ficou besta, espantado com essa doação, né, que é um prédio magnífico, magnífico. Ana Maria Serra fez agora referência à beleza do prédio da Faculdade de Direito. Eu acho que a gente tem pelo menos 3 prédios magníficos em Pernambuco, dos quais nos devemos orgulhar sempre, porque o que nós somos, essencialmente, é pernambucanos. Não é? Eu gosto de dizer que eu sou brasileiro em segundo lugar. Em primeiro lugar, pernambucano.
3 prédios magníficos, que são dos melhores do Brasil. 2 também são indiscutivelmente os melhores. O terceiro talvez tenha igual, que são o prédio da faculdade. Eu acho que não há faculdade de Direito no país um prédio semelhante ao nosso. São Paulo não é semelhante ao nosso. É muito inferior. Outro é o prédio desta academia. Este solar da academia, eu acho que não tem igual em Academia de Letras do Brasil. Nem da Academia Brasileira de Letras. É um prédio interessante, etc. Mas foi um pavilhão feito com a construção do centenário, a comemoração do centenário. Porque esses 2 prédios não tem igual. O terceiro, eu acho que o terceiro pode ter algum rivais, que é o Teatro Santa Isabel. Esses 3 prédios nossos, pelo menos esses 3 prédios, são absolutamente notáveis. Então, o papai diz, é um presente que ele nunca imaginou cobiçar, nunca passou pela cabeça dele isso. É por isso que ele diz, se quiserem meter essa história, digam que o presidente da academia tem um anjo da guarda capaz de colocar uma ideia dessa na cabeça do governador. E Paulo Guerra teve o maior cuidado nisso, porque desapropriou o prédio. Daí uma fotografia onde veio o presidente da República, Castelo Branco veio aqui para isso, Paulo Guerra assinar a desapropriação, a lei de desapropriação. E não somente isso, como fez questão de pagar o preço. O papai conta que passou os últimos meses do governo Paulo Guerra com medo de que Paulo Guerra terminasse o governo sem pagar, né, e deixar o pagamento para outra administração que talvez não o fizesse. Mas Paulo Guerra, semanas antes de terminar o mandato, telefona também para o papai para dizer isso: olha, estou pagando agora a desapropriação integral. De modo que deixou a desapropriação feita, que era com esse objetivo, do prédio ser entregue à Academia Pernambucana de Letras. Formalmente, a escritura de doação só vai ser feita depois, aí é no governo de Heraldo Gueiros, na presidência de Mauro Mota, que aí se faz a escritura de desapropriação formal do prédio, entregando o governo, entregando o prédio, a escritura de doação do prédio do governo à academia. Muito obrigada, Zé Luiz. Eu chamaria a professora Maria de Fátima da Vale Ramos, gestora, ou a Cátia Aureliano, se estiver presente, ou algum professor da escola que possa receber. Roberto, entrega o seu presente. Não, falta aqui? Quer falar alguma coisa, Isabel? Eu agradeço a presença de todos, aos alunos, e convido para que vocês venham sempre, noutra oportunidade, no dia da música, no dia da leitura. Então há muita coisa que vocês podem fazer aqui conosco e nos dará muita satisfação. Agradeço a presença de todos. Está encerrada a sessão.